Entrevista do dia. Agora é lei, está criada a reserva da biosfera da região do Caparaó, que foi publicada na última semana no Diário Oficial. E a mesa diretora estabelece, então, essa criação dessa unidade com finalidade de propiciar aí a face do crescimento urbano, a conservação ambiental do Caparaó e várias outras ações de proteção e, aos poucos, de reconhecimento aí em outras esferas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é Luiz Munir, ele que é o presidente do Instituto Histórico aqui de Iguaçuí. Muito bom dia, Luiz Munir, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal. Muito obrigado pela recepção, Andressa. Eu agradeço muito aos ouvintes da 90.5 estar nos ouvindo neste momento sobre um grande projeto que poderá alavancar e eu não tenho dúvidas, será a solução para toda a nossa região sudoeste do Espírito Santo. Luiz Munir, o Instituto Histórico ele participou dessa movimentação, vem participando há algum tempo, né? Qual foi o principal objetivo de transformar o Caparaó nessa reserva da biosfera? Olha, Andressa, o que eu posso lhe informar é que desde a CESAM, eu fui diretor durante quase 7 anos da CESAM, né? Sobretudo a questão ambiental, diretor do meio ambiente e administração, e nós fazíamos um estudo sobre todo o estado e tivemos seminários sobre a qualidade e a potencialidade hídrica do Espírito Santo. Nós somos um estado paupérrimo em recursos hídricos e a grande fonte de água do estado e da região sudeste está localizada no Caparaó. Daí a necessidade da proteção desses recursos no momento em que o mundo atravessa toda essa mudança climática e o grande problema do mundo hoje é a falta de água, né? Nós estamos assistindo isso, nós vimos São Paulo recentemente vivendo um drama por falta de água, está vivendo ainda, está vivendo com água ainda subterrâneas, com águas guardadas, porque não tem produção hídrica para sustentar aquela população. E aqui não. Nós sustentamos 3 estados sobrevivem das águas que nascem no Caparaó. E essa lei da reserva, Luiz Munir, é como se fosse uma grande estufa imaginária de proteção, né? Mas é uma proteção que vai viabilizar outros projetos, tem outros benefícios, além dessa proteção da água. Olha, eu não tenho dúvidas que desde a erradicação do café, quando mataram a nossa região, onde perdemos mais de 10 mil habitantes, a região do Caparaó, e continuamos perdendo habitante. O último censo do IBGE demonstra isso. Alegre perdeu habitante, Muniz Freire foi arrasado com a perda de habitante. Isso significa mercado de consumo, qualidade de vida, tudo diminuindo, comércio. Iguaçuí não, Iguaçuí foi um dos únicos municípios, junto com Imbatiba, que tiveram um crescimento nos últimos 10 anos aqui. Mas a região inteira, por inteiro, se esvaziou. Os recursos para a biosfera, se levado, vai depender ainda de uma série de trâmites com o governo federal, com a Unesco, enfim, com vários organismos internacionais. Esse trâmite, antes então da gente falar dos benefícios, tem uma série de trâmites ainda? Tem, porque essa decretação da região aqui, por lei estadual, transformar os 11 municípios da região do Caparaó em reserva da biosfera, isso ainda vai depender de regulamentação da lei pelo futuro governador do estado. Nós vamos ter ainda que conversar com Minas Gerais para tomar a mesma decisão no entorno do Caparaó, dos municípios mineiros, e depois será submetido ao ministro do Meio Ambiente, à presidência da República, e enviada às Nações Unidas através da Unesco, para ser reconhecida como recursos da biosfera. Isso significa ser patrimônio da humanidade. O Caparaó deixa de ser uma propriedade do Espírito Santo e de Minas para ser uma propriedade globalizada, onde vai ter como grande mentor e tutor as próprias Nações Unidas. O que significa também recursos do Banco Mundial, recursos do BIRD, do WWF, de várias organizações internacionais ligadas à questão ambiental. Simplesmente nós vamos mudar o perfil da região, né? E, por outro lado, nós vamos salvar a economia da região, porque ela é indutora do processo de crescimento e de valorização da agricultura sustentável, de todo o desenvolvimento que já vem feito de maneira pequena, mas já está aí. Eu não posso deixar de falar no trabalho fantástico que o SEBRAE vem fazendo na região do Caparaó. Por isso se reuniu para redigir esse projeto
o consórcio, né, do Caparaó, através da Dalva Ringel, o Instituto ISARC, socioambiental da região do Caparaó, através da Cecília Nacal, a Prefeitura de Dores, os vereadores de Dores, alguns prefeitos da região do Caparaó, e isso tudo foi envolvendo após o fórum que tivemos no ano passado, e chamamos a atenção do Estado com isso. E tivemos a felicidade de encontrar o deputado Ferraz, que é o presidente da Assembleia, que é apaixonado por questões hídricas. Ele foi para Dores discutir com a gente e falou: eu vou apresentar um projeto de lei, vocês redigam, nós reunimos todas as pessoas interessadas, mandamos uma lei sucinta, curta para ele, e foi criada por lei estadual e sancionada pela Assembleia Legislativa a reserva da biosfera do Estado do Espírito Santo, ou seja, a região do Caparaó se transformando em patrimônio da humanidade por uma lei capixaba. E isso, em Minas, quando criaram a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, ela foi feita por decreto, porque ela pode ser feita por um decreto do governador. Mas só que no Espírito Santo ela ganhou uma força superior, que uma lei é muito maior na hierarquia das leis do que um decreto. Então nós temos uma reserva da biosfera criada por decreto. E é por lei, né? E é importante dizer que em Minas esse processo também levou um tempo, né? Mas para chegar ao governo federal. Uns 2 anos aproximadamente, porque vai ter que ser feito um inventário de toda a produção hídrica, de toda a biodiversidade existente na região do Caparaó. Isso significa uma mudança de perfil da região. E isso nós vamos precisar muito do governo dos 2 estados, né? E você veja que a questão da reserva da biosfera é uma questão que já permeava o governo Hartung. O Hartung preocupava-se com isso. Várias vezes nós andamos aqui de helicóptero na região do Caparaó e ele falava: isso tem que virar reserva da biosfera. É a única maneira da gente proteger o desenvolvimento do Estado. O Estado precisa disso como precisa do ar para respirar. E é importante essa questão hídrica, né? Como você falou no início, a gente tem o exemplo de São Paulo, de outras cidades também. E aqui é o grande coração, o consórcio do Caparaó, na figura da Dalva, fala muito isso, né? A grande caixa d'água do Estado é uma proteção também pensando na economia da região. Você veja que o grande problema que pode vetar o desenvolvimento do Estado é a produção de água. O Estado do Espírito Santo é muito pobre em recursos hídricos. A grande Vitória sobrevive do Santa Maria da Vitória e do Jucu, do Rio Jucu. As águas desses rios está havendo investimento de milhões de reais para a proteção das nascentes dessas águas, né? O produtor recebe, inclusive, na época foi criado com royalties de petróleo, o produtor de água, que foi um projeto do Paulo Arthur, que seria estendido às várias regiões produtoras de recursos hídricos, de água, e isso paralisou nos últimos 4 anos, a gente não viu mais andar, mas havia todo um projeto, por exemplo, em torno de rios importantes para o desenvolvimento do Estado. O Estado não é imprescindível para a sobrevivência do sul do Espírito Santo, do norte do estado do Rio de Janeiro, por todo Minas, de Belo Horizonte, toda a vida industrial de Minas, até governador Valadares, com grande produtor de gado, todo sobrevive do que a água do Rio Doce produz. E o Rio Doce tem 2 grandes afluentes que nascem no Caparaó. Isso é muito importante. Então, agora, quem que vai coordenar, organizar esse processo, já que é uma lei, é o Estado e outras ações, como consórcio? No momento, Dores do Rio Preto foi escolhido como a sede da reserva do Biosfera pela sua posição estratégica. Ela está na divisa de 3 estados produtores de água e que necessitam, que é o estado de Minas, Espírito Santo e estado do Rio, além da prefeita, desde o momento, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, terem aderido e viram da importância disso para a sobrevivência da região. Minas, no seminário, no fórum que realizamos, ela se preocupou tanto e nós tivemos lá a presença, inclusive, de procurador da República de Belo Horizonte, preocupado com a questão hídrica, dando todo apoio. Então, vai permear o Ministério Público, vai permear as prefeituras da região, enfim, isto é um grande processo que vai mudar o perfil de toda a região do Caparaó. Vamos deixar de ser considerado uma das regiões de mais baixo IDH do estado do Espírito Santo, a região
pobre, abandonada nos projetos aí de desenvolvimento do Estado, e agora nós temos um vetor que vai dirigir a economia da região do Caparaó para um novo patamar moderno e ligado aos grandes centros. Entrevista do dia. Agora é lei, está criada a reserva da biosfera da região do Caparaó, que foi publicada na última semana no Diário Oficial. E a mesa diretora estabelece, então, essa criação dessa unidade com finalidade de propiciar aí a face do crescimento urbano, a conservação ambiental do Caparaó e várias outras ações de proteção e, aos poucos, de reconhecimento aí em outras esferas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é Luiz Munim, ele que é o presidente do Instituto Histórico aqui de Guaçuí. Entrevista do dia. Agora é lei, está criada a reserva da biosfera da região do Caparaó, que foi publicada na última semana no Diário Oficial. E a mesa diretora estabelece, então, essa criação dessa unidade com finalidade de propiciar aí a face do crescimento urbano, a conservação ambiental do Caparaó e várias outras ações de proteção e, aos poucos, de reconhecimento aí em outras esferas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é Luiz Munim, ele que é o presidente do Instituto Histórico aqui de Guaçuí. Muito bom dia, Luiz Munim, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no jornal. Muito obrigado pela recepção, Andressa. Eu agradeço muito aos ouvintes da 90.5 estar nos ouvindo neste momento sobre um grande projeto que poderá alavancar e, eu não tenho dúvidas, será a solução para toda a nossa região sudoeste do Espírito Santo. Luiz Munim, o Instituto Histórico ele participou dessa movimentação, vem participando há algum tempo, né? Qual foi o principal objetivo de transformar o Caparaó nessa reserva da biosfera? Olha, Andressa, o que eu posso lhe informar é que desde a CESAM eu fui diretor durante quase 7 anos. Entrevista do dia. Agora é lei, está criada a reserva da biosfera da região do Caparaó, que foi publicada na última semana no Diário Oficial. E a mesa diretora estabelece, então, essa criação dessa unidade com finalidade de propiciar aí a face do crescimento urbano, a conservação ambiental do Caparaó e várias outras ações de proteção e, aos poucos, de reconhecimento aí em outras esferas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é Luiz Munim, ele que é o presidente do Instituto Histórico aqui de Guaçuí. Muito bom dia, Luiz Munim, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no jornal. Muito obrigado pela recepção, Andressa. Eu agradeço muito aos ouvintes da 90.5 estar nos ouvindo neste momento sobre um grande projeto que poderá alavancar e, eu não tenho dúvidas, será a solução para toda a... Entrevista do dia. Entrevista do dia. Agora é lei, está criada a reserva da biosfera da região do Caparaó, que foi publicada na última semana no Diário Oficial. E a mesa diretora estabelece, então, essa criação dessa unidade com finalidade de propiciar aí a face do crescimento urbano, a conservação ambiental do Caparaó e várias outras ações de proteção e, aos poucos, de reconhecimento aí em outras esferas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é Luiz Munim, ele que é o presidente do Instituto Histórico aqui de Guaçuí. Muito bom dia, Luiz Munim, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no jornal. Muito obrigado pela recepção, Andressa. Eu agradeço muito aos ouvintes da 90.5 estar nos ouvindo neste momento sobre um grande projeto que poderá alavancar e, eu não tenho dúvidas, será a solução para toda a nossa região sudoeste do Espírito Santo. Luiz Munim, o Instituto Histórico ele participou dessa movimentação, vem participando há algum tempo, né? Qual foi o principal objetivo de transformar o Caparaó nessa reserva da biosfera? Olha, Andressa, o que eu posso lhe informar é que desde a CESAM eu fui diretor durante quase 7 anos da CESAM, né? Sobretudo a questão ambiental, diretor do meio ambiente e administração.
e nós fazíamos um estudo sobre todo o estado e tivemos seminários sobre a qualidade e a potencialidade hídrica do Espírito Santo. Nós somos um estado paupérrimo em recursos hídricos e a grande fonte de água do estado e da região sudeste está localizada no Caparaó. Daí a necessidade da proteção desses recursos no momento em que o mundo atravessa toda essa mudança climática e o grande problema do mundo hoje é a falta de água, né? Nós estamos assistindo isso, nós vimos São Paulo recentemente vivendo um drama por falta de água, está vivendo ainda, está vivendo com água ainda subterrâneas, com águas guardadas, porque não tem produção hídrica para sustentar aquela população. E aqui não. Nós sustentamos 3 estados sobrevivem das águas que nascem no Caparaó. E essa lei da reserva, Luiz Muniz, é como se fosse uma grande estufa imaginária de proteção, né? Mas é uma proteção que vai viabilizar outros projetos, tem outros benefícios, além dessa proteção da água. Olha, eu não tenho dúvidas que desde a erradicação do café, quando mataram a nossa região, onde perdemos mais de 10 mil habitantes, a região do Caparaó, e continuamos perdendo habitante. O último censo do IBGE demonstra isso. Alegre perdeu habitante, Muniz Freire foi arrasado com a perda de habitante. Isso significa mercado de consumo, qualidade de vida, tudo diminuindo, comércio. Guaçuí não, Guaçuí foi um dos únicos municípios, junto com Imbatiba, que tiveram um crescimento nos últimos 10 anos aqui. Mas a região inteira, por inteiro, se esvaziou. Os recursos para a biosfera, se levado, vai depender ainda de uma série de trâmites com o governo federal, com a Unesco, enfim, com vários organismos internacionais. Esse trâmite, antes então da gente falar dos benefícios, tem uma série de trâmites ainda? Tem, porque essa decretação da região aqui, por lei estadual, transformar os 11 municípios da região do Caparaó em reserva da biosfera, isso ainda vai depender de regulamentação da lei pelo futuro governador do estado. Nós vamos ter ainda que conversar com Minas Gerais para tomar a mesma decisão no entorno do Caparaó, dos municípios mineiros, e depois será submetido ao ministro do Meio Ambiente, à presidência da República, e enviada às Nações Unidas através da Unesco, para ser reconhecida como recursos da biosfera. Isso significa ser patrimônio da humanidade. O Caparaó deixa de ser uma propriedade do Espírito Santo e de Minas para ser uma propriedade globalizada, onde tu vai ter como grande mentor e tutor as próprias Nações Unidas. O que significa também recursos do Banco Mundial, recursos do BIRD, do WWF, de várias organizações internacionais ligadas à questão ambiental. Simplesmente nós vamos mudar o perfil da região, né? E, por outro lado, nós vamos salvar a economia da região, porque ela é indutora do processo de crescimento e de valorização da agricultura sustentável, de todo o desenvolvimento que já vem feito de maneira pequena, mas já está aí. Eu não posso deixar de falar no trabalho fantástico que o SEBRAE vem fazendo na região do Caparaó. Por isso se reuniu para redigir esse projeto o consórcio, né, do Caparaó, através da Dalva Ringel, o Instituto ISARC, socioambiental da região do Caparaó, através da Cecília Nacal, a Prefeitura de Dores, os vereadores de Dores, alguns prefeitos da região do Caparaó, e isso tudo foi envolvendo após o fórum que tivemos no ano passado, e chamamos a atenção do Estado com isso. E tivemos a felicidade de encontrar o deputado Ferraz, que é o presidente da Assembleia, que é apaixonado por questões hídricas. Ele foi para Dores discutir com a gente e falou: eu vou apresentar um projeto de lei, vocês redigam. Nós reunimos todas as pessoas interessadas, mandamos uma lei sucinta, curta para ele, e foi criada por lei estadual e sancionada pela Assembleia Legislativa a reserva da biosfera do Estado do Espírito Santo, ou seja, a região do Caparaó se transformando em patrimônio da humanidade por uma lei capixaba. E isso, em Minas, quando criaram a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, ela foi feita por decreto, porque ela pode ser feita por um decreto do governador. Mas só que no Espírito Santo ela ganhou uma força superior, que uma lei é muito maior na hierarquia das leis do que um decreto. Então nós temos uma reserva da biosfera criada por decreto. E é por lei, né? E é importante dizer que em Minas esse processo
também levou um tempo, né? Mas para chegar ao governo federal. Uns 2 anos aproximadamente, porque vai ter que ser feito um inventário de toda a produção hídrica, de toda a biodiversidade existente na região do Caparaó. Isso significa uma mudança de perfil da região. E isso nós vamos precisar muito do governo dos 2 estados, né? E você veja que a questão da reserva da biosfera é uma questão que já permeava o governo Hartung. O Hartung preocupava-se com isso. Várias vezes nós andamos aqui de helicóptero na região do Caparaó e ele falava, isso tem que virar reserva da biosfera. É a única maneira da gente proteger o desenvolvimento do Estado. O Estado precisa disso como precisa do ar para respirar. E é importante essa questão hídrica, né? Como você falou no início, a gente tem o exemplo de São Paulo, de outras cidades também. E aqui é o grande coração, o consórcio do Caparaó, na figura da Dalva, fala muito isso, né? A grande caixa d'água do Estado é uma proteção também pensando na economia da região. Você veja que o grande problema que pode vetar o desenvolvimento do Estado é a produção de água. O Estado do Espírito Santo é muito pobre em recursos hídricos. A grande Vitória sobrevive do Santa Maria da Vitória e do Jucu, do Rio Jucu. As águas desses rios está havendo investimento de milhões de reais para a proteção das nascentes dessas águas, né? O produtor recebe, inclusive, na época foi criado com royalties de petróleo, o produtor de água, que foi um projeto do Paulo Arthur, que seria estendido às várias regiões produtoras de recursos hídricos, de água, e isso paralisou nos últimos 4 anos, a gente não viu mais andar, mas havia todo um projeto, por exemplo, em torno de rios importantes para o desenvolvimento do Estado. O Estado não é imprescindível para a sobrevivência do sul do Espírito Santo, do norte do estado do Rio de Janeiro, por todo Minas, de Belo Horizonte, toda a vida industrial de Minas, até governador Valadares, com grande produtor de gado, todo sobrevive do que a água do Rio Doce produz. E o Rio Doce tem 2 grandes afluentes que nascem no Caparaó. Isso é muito importante. Então, agora, quem que vai coordenar, organizar esse processo, já que é uma lei, é o Estado e outras ações, como consórcio? No momento, Dores do Rio Preto foi escolhido como a sede da reserva do Biosfera pela sua posição estratégica. Ela está na divisa de 3 estados produtores de água e que necessitam, que é o estado de Minas, Espírito Santo e estado do Rio, além da prefeita, desde o momento, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, terem aderido e viram da importância disso para a sobrevivência da região. Minas, no seminário, no fórum que realizamos, ela se preocupou tanto e nós tivemos lá a presença, inclusive, de procurador da República de Belo Horizonte, preocupado com a questão hídrica, dando todo apoio. Então, vai permear o Ministério Público, vai permear as prefeituras da região, enfim, isto é um grande processo que vai mudar o perfil de toda a região do Caparaó. Vamos deixar de ser considerado uma das regiões de mais baixo IDH do estado do Espírito Santo, a região pobre, abandonada nos projetos aí de desenvolvimento do Estado, e agora nós temos um vetor que vai dirigir a economia da região do Caparaó para um novo patamar moderno e ligado aos grandes centros financeiros mundiais. Você falou aí desse fórum que teve o ano passado, lá em Pedramina, bem pertinho aí do parque, tem uma previsão de um novo encontro também. Será em novembro e aí terá mais dimensões. Nós tivemos na vez passada muita gente de São Paulo, do Rio, o senador Capiberibe, que é apaixonado por questões hídricas, a esposa dele também, que é uma deputada federal, Janete Capiberibe. Nós tivemos gente do Brasil todo lá em cima. E isso agora não temos mais controle. Então, por isso nós não queremos meter biosfera com a questão política partidária. Essa eleição agora, nós resolvemos fazer o fórum pós-eleições de segundo turno, para agregarmos os novos políticos eleitos a este projeto ambicioso da região do Caparaó. Importante aí. Então, além dessa questão da reserva, que é muito importante, que o Instituto vem movimentando, existe também uma ação, um evento que vai acontecer promovido pelo Instituto
sobre Guaçuí nesse mês, não é isso? Nesse mês de julho? Dia 16 de julho, juntamente com o Espaço Maria Ferraz, Espaço Cultural Maria Ferraz, nós estaremos promovendo uma mostra sobre os 200 anos do Rio Viado, ou seja, 200 anos de Guaçuí. Guaçuí fará 199 anos, dia 16 de julho de 2014. O ano que vem estaremos fazendo 200 anos. Então, esse ano de que nós vamos começar agora, do dia 16 de julho a 16 de julho de 2015, o Instituto estará preparando um projeto e nós pretendemos editar um livro sobre 200 anos de Guaçuí. Toda a história de Guaçuí, o Instituto tem documentação desde 1815 até os dias de hoje sobre nossa região. E o que o público vai poder encontrar aí nessa mostra? Nessa mostra ele verá objetos históricos da cidade, nós veremos documentos, por exemplo, nós temos documento original da criação da Vila de Itapimirim, criada em 1815 por Dom João VI, né, que Guaçuí pertenceu a Itapimirim durante muito tempo. Nós temos documento original, nós temos documento, todo o diário João Montes da Fonseca, que por aqui passou em 1815, né? Nós temos cópia desse documento que está arquivado no Arquivo Público Estadual, onde ele narra que no dia 16 de julho de 1815, ele passando por aqui, denominou o nosso rio de Rio Viado. Não tem nada de viado ao entorno do rio, ele não se refere a animal nenhum, ele não fala nada disso. Toda essa lenda que existe sobre o nosso rio é desmentida com um diário de 1815, quando ele diz que deu nome no nosso rio. E ele deu, no diário ele fala por quê? Ele não diz por quê, simplesmente denominou e fazia a confusão como ele pensava que aqui fosse um dos braços do rio Muqui. Então, aqui era Minas Gerais de fato, até Cachoeiro, até 1820 e poucos, essa região era administrada pela Polícia Mineira, para evitar o contrabando de ouro. Aqui nós tínhamos dois fortes, um em Rive, num Forte Pombal, nós tínhamos outro forte, o Forte de Castro, que ficava em Cachoeira e Itapimirim, que eram administrados por Minas Gerais. O Espírito Santo não estava nem aí porque se passava nessa região que era conhecida como região proibida. Então é muito bacana saber um pouco dessa história, nessa mostra vai ter essa oportunidade, e saber realmente como, né, que esse povoado realmente se formou. Alguns historiadores falam, né, dessa questão de São Paulo, dos bandeirantes, e como essa vertente aí, esse grupo já fala que Guaçuí surgiu há muito mais tempo, quase 200 anos. Acho que é importante, né? E acabar com essa história, por exemplo, São Miguel é o padroeiro da cidade, não tem nada a ver com São Paulo, é Minas Gerais. A primeira bandeira saiu de São Miguel, das Almas dos Arrepiados, que hoje é Arapongas, em Minas Gerais. Nós pertencemos a Viçosa, a freguesia de Viçosa. A história de Guaçuí estava contada totalmente errada. Quer dizer, durante muito tempo aqui foi ligada a Viçosa. Os padres daqui eram nomeados pelos bispos de Mariana. Então você veja, nós éramos... muitas histórias. A história é totalmente diferente e nós estamos recuperando esta memória que é antes da chegada da bandeira paulista de 1838, mostrando que aqui já tinha vida, fazenda, gente vivendo por aqui. Há muito tempo. Então, eu queria agradecer essa participação. Para a gente encerrar, como é que as pessoas podem participar dessa mostra? Como é que podem saber um pouco mais da história? Olha, nós vamos abrir dia 16 à noite ali no Espaço Maria Ferraz, uma exposição na Avenida Espírito Santo. Nós vamos mostrar documentos, nós vamos mostrar fotografias e, por sinal, quem tiver fotografia antiga de Guaçuí, nós precisamos a fotografia dos coronéis de Guaçuí, do coronel Zé Alexandre, do coronel Quincas Machado, enfim, do coronel Babi Cavalheira. Nós temos uma história muito bela da República Velha que nós estamos precisando de fotos, documentos, isso está tudo na mão de particulares. Nós precisamos que todos participem, que é a nossa história, a história de Guaçuí, e ela tem que ser escrita por todos, né? Todos de mão dadas, juntas, e o Instituto coordenando para que tenhamos um livro que registre essa história para a posteridade. Bem em detalhes. Eu queria te agradecer, então, obrigada pela participação. Com certeza a gente vai continuar falando da reserva, qualquer novidade. A intenção é essa, integrar a comunidade nesse processo também. Perfeito. E estaremos à disposição. A partir desse mês agora, nós deveremos visitar os 11 municípios da região do Caparaó, falando sobre a reserva da biosfera do Caparaó, o que significa, o que traz de benefício
para a nossa região. Nós vamos visitar os 11 municípios para começar a despertar um clima de discussão sobre essa importância dessa lei que foi votada, que transformou os 11 municípios do Caparaó em reserva da biosfera ou patrimônio da humanidade. Tá ok. Ó, ótimo dia, excelente dia e com certeza muitas novidades ainda virão. Obrigado.